Bom dia, pessoal, ou boa tarde para quem estiver assistindo no período da tarde a nossa aula. Eu sou a professora Jéssica, prof. de Artes e vocês, e na aula de hoje, dando continuidade aos nossos estudos, como na aula passada não deu tempo de a professora passar dois trechos dos dois filmes expressionistas que a gente estava comentando. O primeiro deles é O Gabinete do Dr. Caligari e depois o filme do Nosferatu, o Vampiro. Então a professora vai passar um trechinho agora desses dois filmes para vocês perceberem um pouquinho do cenário, como que era o cenário expressionista, com esses personagens, né, bem caracterizados, as expressões faciais bem marcantes também, para a gente entender um pouquinho dessas características do expressionismo, que é o movimento artístico que vai caracterizar a expressão do artista com o seu eu interior, né? Então, o artista, o eu interior do artista, a expressão do artista vai ser o mais importante nesse movimento. E um pouquinho do cinema expressionista para a gente ver essas características do expressionismo no cinema também. E depois a professora vai iniciar já um novo conteúdo para dar continuidade na nossa próxima aula ao vivo, que será na próxima semana, tá? Eu espero que vocês estejam acompanhando as gravações das aulas ao vivo, são muito importantes. Sinto um pouco, bastante a falta de vocês, a participação de vocês nas aulas ao vivo, que é muito rico para todos nós, para vocês tirarem as dúvidas, esse contato, essa troca de saberes também, tá? Então participem das aulas, assistam também as gravações, quem não pode realmente assistir às aulas ao vivo. E vamos acompanhar então agora o primeiro aqui, o trecho do filme O Gabinete do Dr. Caligari, tá? Que lembrem que eu falei para vocês que era sobre aquele sonâmbulo que um mágico, né, ele vai fazer esse sonâmbulo acordar, despertar depois de vários anos que ele estava dormindo. E o segundo vídeo, né, o segundo trechinho do segundo vídeo que eu vou mostrar para vocês é do segundo filme do Nosferatu, que era um vampiro, né? Então, os dois aqui que foram feitos dentro do período expressionista, tá? Acompanhem aqui com a professora. Eu vou adiantar aqui um pouquinho para a gente.
no momento em que está acontecendo uma das apresentações dessa feira itinerante. Esse é o Dr. Caligari. Vai chamar todo o povo ali para ver o que ele trouxe para a exposição, né? Para a feira. Aconteceu várias série de crimes, assassinatos, né? No mesmo dia dessa feira. Vai falar que o Cesare, né, o sonâmbulo, vai acordar nesse dia por ele. Aqui é o momento que ele vai estar apresentando o Cesare para todo mundo. Servem os closes desse filme, as imagens, esse cenário mais sombrio, característica do expressionismo. Ele ordena para o Cesare acordar. A caracterização do personagem também. E ele enfim acorda. Enfim, vou deixar aqui a título de curiosidade de vocês. Quem quiser assistir a continuação desse filme do cinema expressionista, tá? E passando agora para um outro trechinho do filme agora do Nosferatu, né? O vampiro aqui do ano de 1922. Então, a mesma coisa, observem os cenários, a caracterização dos personagens, as expressões, todo esse cenário mais sombrio, aqui também característica do cinema expressionista, tá? Aqui, esse é o Nosferatu, o vampiro, tá? Também não vou contar a história para vocês, quem tiver interesse, né, depois de assistir, é um filme bem bacana também.
como são filmes antigos, né? Então eles não só tem a música de fundo e as falas através das legendas. Essa parte é bem interessante também. O uso que eles fazem no Nosferatu. Enquanto a dama, donzela, dorme tranquilamente, né? Ela tem pesadelos. Mas enfim, eu vou adiantar um pouquinho também aqui. Quem quiser assistir depois do filme inteiro. Essa parte também é interessante, que ele aparece na janela. Olha as unhas, os dentes, toda a caracterização. E aqui a última parte que eu fiz o GIF, né, que eu mostrei pra vocês na última aula, dele desaparecendo. É o finalzinho do filme. Então amanhece. Quando ele entra em contato com a luz do dia, por ele ser um vampiro, então aqui também um trechinho desse segundo filme que é um clássico do cinema expressionista. E quem quiser assistir ele inteiro, tem bastante versões assim de música, também de imagem aqui, que difere um pouquinho aqui no YouTube.
mas dá para assistir tranquilamente. Para quem quiser saber mais da história também, podem pesquisar na internet. Enfim, como tarefa dessa aula do expressionismo, eu gostaria que também, né, vocês fizessem a leitura daquele material que eu disponibilizei para vocês na semana passada sobre o expressionismo, tá? Dessem uma leitura, fizessem as marcações, né, os grifos principais, para a gente poder passar agora para o próximo conteúdo sobre os patrimônios culturais. Então, a professora vai dar início a esse conteúdo hoje, né, na nossa videoaula. E na semana que vem, que será uma aula ao vivo, a professora retoma esse assunto dos patrimônios culturais, tá? Então, o que a gente vai falar sobre esses patrimônios, né? Nós iremos ver que um patrimônio cultural ele pode ser tanto material quanto imaterial, tá? Vamos ver cada um deles. Então, os patrimônios considerados como imateriais nacionais são expressões, conhecimentos e técnicas que são transmitidas de geração para geração, como por exemplo, o toque dos sinos em Minas Gerais, o queijo artesanal, são exemplos de patrimônios imateriais nacionais. Quais outros exemplos nós temos? Então, aqui para vocês começarem a pensar em alguns exemplos de patrimônios imateriais, para vocês me falarem na próxima aula ao vivo nossa. Então, pensem aqui que esses patrimônios imateriais eles vão ser mais expressões, conhecimentos que são transmitidos de uma cultura, uma sociedade, uma região do Brasil. Então, vão pensando em alguns outros exemplos de patrimônios imateriais para comentar com a gente na próxima aula, tá bom? E quando a gente fala de patrimônios materiais nacionais, como vem lá de matéria, então a gente pode ver, né? Pode sentir, porque eles são objetos, eles são construções e locais que devem ser conservados pela sua importância cultural. Por exemplo, aqui em Ponta Grossa, a gente consegue observar vários patrimônios materiais aqui da cidade de Ponta Grossa, tá? Aqui a professora colocou um exemplo do Espaço Urbano de Ouro Preto, Minas Gerais. Por quê? Lá tem diversas construções da cidade que são tombadas por serem registros do período colonial do país. Então, são patrimônios materiais, tá? Que estão dentro das cidades. Então, são matérias, são objetos, construções. Aqui em Ponta Grossa, como por exemplo a Estação Saudade, as igrejas, né? Mesmo né, alguns não serem tombados, enfim, mas tantos tombados, patrimônios tombados como não tombados ainda, mas eles podem vir a ser, mas que são considerados então construções né, locais aqui que devem ser conservados, né? Porque fazem parte da nossa história. Então, não somente aqui de Ponta Grossa, mas de outras regiões. Também eu quero que vocês deem uma pensada para a gente comentar na próxima aula mais sobre patrimônios, né? Exemplos de patrimônios materiais também, tá? Mas na próxima aula nós vamos fazer uma atividade diferente. É um quiz, tá? Que a professora preparou para vocês, onde a gente vai jogar esse quiz aqui para a gente conhecer alguns patrimônios culturais mundiais, para ver se vocês conhecem onde ficam esses patrimônios, tá? Então, aqui o Brasil tem 14 patrimônios culturais que são mundiais. Então, a gente vai descobrir alguns desses patrimônios na próxima aula, quando a gente fizer esse quiz, tá? Então, eu espero vocês na próxima aula para a gente conversar um pouquinho mais sobre esses patrimônios imateriais e materiais e desenvolver o nosso quiz, que vai ser bem legal. Não percam a nossa próxima aula ao vivo e a professora também vai dar continuidade para o novo conteúdo, tá? A gente vai falar também um pouquinho sobre o teatro e música também na próxima aula. Então, não percam, vai ter bastante conteúdo novo. E a gente também vai desenvolver esse quiz sobre os patrimônios culturais aqui do Brasil, tá? Um beijo
Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.